Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal Flávia Pias. Hoje iremos falar sobre um tema super importante, a importância da função do administrador na gestão condominial. Com os ilustres convidados, Patrícia Pedroso, sócia proprietária da Prime, e o Dr. Vladimir Spinoli, mestre em administração, professor, administrador, membro da Academia Cearense de Administração, mordomo da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza e tutor da empresa júnior da UES, ADS Soluções. Gente, é um prazer receber vocês hoje, num dia tão especial, dia do administrador. E, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. Vladimir para fazer as considerações iniciais. Obrigado, boa tarde, noite, né, a todos os que assistirem a este nosso encontro. Muito obrigado pelo convite, doutora Flávia. É um prazer muito grande a gente contribuir com tudo aquilo que diz respeito à administração. E um abraço especial na minha querida Patrícia Pedroso, né, que me encontrou de novo e me fez essa provocação muito prazerosa para a gente transmitir um pouco daquilo que a gente tem aprendido durante esses 33 anos de magistério, um pouco mais de profissão de administrador, e da vida mesmo, né, aos 74 anos, a gente já adquiriu algumas experiências e precisa passar isso para frente. Obrigado pelo convite. Muito bacana, Dom Vladimir. Passo a palavra para a Patrícia Pedrosa, especialista em psicologia organizacional, administradora de empresas, consultora empresarial, sócia proprietária da empresa Prime Administração de Condomínios, minha amiga, com muito orgulho que eu lhe recebo aqui no canal. E, por favor, faça suas considerações iniciais. Boa noite, muito obrigada, Flávia, pelo convite. Repetindo as palavras do professor, né, Spinelli, no Dia do Administrador, que é uma data tão importante para a gente. Então, me sinto aqui representando os meus colegas de trabalho, aqueles alunos que estão na área acadêmica também, né, que escolheram por essa profissão, então, que se sintam representados aqui pela minha humilde presença. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente com um professor tão querido, que me ajudou tanto né? Então, assim, estamos super à vontade. Flavinha, mais uma vez, obrigada. E vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. Estou à disposição aqui para o que puder. Obrigada, Patrícia. Eu queria aproveitar e fazer a pergunta: qual é o papel do administrador nos condomínios? Flávia, é muito importante que os condôminos, os síndicos, quando procurarem um apoio nessa gestão na área condominial, que se certifique com relação às empresas que vão prestar essa assessoria, né, administrativa, quem é o administrador responsável, se esse administrador ele é registrado no CRA, né, porque o síndico, ele assume uma responsabilidade muito grande. Você, né, como nossa advogado, nosso jurídico, você sabe que é uma responsabilidade civil e criminal que a gente assume quando assume, né, essa atividade. Então, o administrador, ele é muito importante para auxiliar esse síndico, seja ele orgânico ou profissional, porque faz-se necessário que o síndico tenha assessoria em todas as áreas que envolvem a administração, né? A parte financeira, a parte jurídica, contabilidade, psicologia, tem que lidar com recursos humanos, fala de pagamento, enfim. Então, faz necessário realmente que o síndico, se ele não tiver esse embasamento, não tiver esse conhecimento, não for administrador, que ele esteja sobre a orientação, sobre a assessoria de um administrador, né? Porque assim ele vai ter o aparato necessário para poder estar desenvolvendo as suas atividades de maneira segura, né? Embasado na sua total responsabilidade que ele assume, quando ele assume a função e se dedica, né, à atividade. Bacana. Você bem sabe que é bem exigente. Né? Verdade, Patrícia, bacana. Professor Vladimir, eu queria aproveitar a sua experiência e pedir que o senhor me explicasse um pouquinho melhor
para esses jovens que estão ingressando na carreira acadêmica, que estão tentando escolher uma faculdade, eu imagino que a Faculdade de Administração de Empresas, ela dê um leque de oportunidades muito grande para esses jovens, assim, devem ser muitas áreas em que eles podem se inserir no mercado de trabalho. E quais são as funções de um administrador? O que diferenciaria, por exemplo, um administrador de empresas qual é o trabalho assim, que diferencia o administrador de empresas, do gestor, do síndico, do advogado? Exatamente assim, qual seria o papel nas relações condominiais? Ok, Flávia. A Patrícia colocou muito bem a questão da necessidade do administrador. Veja, se eu, num prédio, né, num condomínio desses, se eu tiver um problema na estrutura do prédio, eu vou chamar um engenheiro. Alguém que é formado em engenharia, está lá registrado no conselho e tudo mais. Se eu tiver um problema lá com alguém que teve um problema de saúde, por exemplo, e eu precisar dar um socorro, eu vou chamar um médico. Se eu tiver um problema na área de direito, eu vou chamar a doutora Flávia Pisse. E se eu tiver um problema de administração ou de gestão, eu vou chamar quem? Eu devo chamar um administrador. Para a gente ver a diferença, antigamente você falava em gestão e administração, eram praticamente a mesma coisa, mas há uma diferença sutil entre as duas. A gestão, o termo gestão, vem de gestação. Então, é de você gerir, por exemplo, um projeto dentro de um planejamento maior. Então, o gestor ele tem a responsabilidade por incentivar pessoas, conduzir essas pessoas, fazer com que as coisas aconteçam. Já o administrador, ele está para além dessa condução, numa condução muito maior, porque a responsabilidade de fazer todo o planejamento, a responsabilidade de discutir e apresentar estratégias, de formular objetivos, de acompanhar esses objetivos, de encontrar os resultados e mostrar esse resultado para que os seus contratantes tenham bom êxito. Então, o administrador, ele de fato tem um papel muito maior. E aí a gente tem um leque enorme de oportunidades para o administrador. O administrador está na área de finanças, o administrador está na área de produção, está na área de gestão mesmo, está na área de vendas, está na área de compras, está na área de finanças, eu falei. Então, uma série de atividades que precisam de nós, administradores, para que a gente ajude na formulação de estratégias, para que a gente ajude no entendimento de um problema muito mais amplo e das soluções que são mais adequadas para aquele problema. Então, não é simplesmente você chegar lá e tapar um buraco, é você entender por que aquele buraco apareceu, de que forma você pode resolver esse problema e que tipo de resultados você pode ter neste trabalho de solução. Bacana, professor. Eu fazendo assim uma analogia, eu imagino que o administrador faz meio que o papel das engrenagens, né? Faz as engrenagens girarem corretamente. Ele utiliza os demais profissionais, o advogado, o contador, o engenheiro, se houver necessidade de uma obra estrutural, enfim. Mas o administrador é quem vai fazer com que as engrenagens elas funcionem bem lubrificadas, né? Dando as melhores soluções, indicando os melhores caminhos, os melhores profissionais parceiros. Eu sou leiga, né, nessa área de administração, mas, assim, ao acompanhar o trabalho de empresas, de administradoras de condomínio, é isso que eu visualizo, né? Que boas administradoras de condomínio, eles dão fazem com que a empresa gire bem, os condomínios girem bem, eles se antecipam aos problemas que podem vir a acontecer,
já procuram encontrar soluções para isso, e andam muito em sintonia com o gestor, que eu imagino que, fazendo um paralelo, seja com o síndico, né? Como se o síndico fosse o gestor e o administrador, a administradora de condomínio, no caso em espécie aqui, fosse a administradora, a engrenagem maior, e o síndico é aquela pessoa que vai fazendo as coisas funcionarem corriqueiramente dentro do condomínio, junto dos seus condôminos, né? Eu imagino que seja mais ou menos isso. Foi muito bacana a resposta do senhor, muito bacana mesmo. Pegou exatamente, doutora Flávia, exatamente isso. O síndico pode ser administrador também, até bom que seja. Até bom que Mas se ele não é administrador, ele pode ser um gestor, porque ele pode ter algum tipo de treinamento, especialização na área de gestão, mas é muito importante que você tenha por trás dele alguém que pense, alguém que planeje, porque é o começo de tudo. Se você faz um bom planejamento, os resultados serão notadamente melhores do que se você vai em frente. Vai em frente. Eu gosto muito daquela frase, né? Que se você não tiver para onde ir, onde você chegar, chegou. Muito bacana. Patrícia, eu queria te perguntar sobre a pandemia, né? Esse momento tão difícil que a gente está vivendo, que já não é mais momento, porque já são anos, mas que a gente tem enfrentado, e como tem sido enfrentar esse caos que a pandemia trouxe para as vidas dos moradores de condomínio, e qual é o papel da administradora de condomínio nesse momento atual que a gente vive? Flávia, a gente pode, como a Prime trabalha tanto na parte de administração condominial, né, como também exercendo a função de síndico profissional em alguns condomínios, a gente tem duas realidades, né? Uma é a questão da administradora, que nesse momento de pandemia, a gente precisou ser realmente um suporte para o síndico, né? Até mesmo no que diz respeito às organizações, né, que foram necessárias para essa adaptação, utilização da área comum, utilização do salão de festa, decreto, o que era permitido, o que não era. Então, a gente teve que se desdobrar nesse período para estar bem informado, para que a gente pudesse estar orientando e direcionando o síndico para a melhor conduta a tomar, né? Como síndico, né, profissional, nós percebemos o seguinte, é notório que as pessoas ficaram dentro de casa. Então, enquanto muitos estavam em home office, né, dentro dos seus apartamentos, dentro do condomínio, momento em que o síndico mais atuou, porque foram os momentos onde, de alguma forma, obtivemos conflitos, né, conflitos no sentido da questão do horário, o barulho, as pessoas precisaram ficar com um pouco mais de silêncio. E fora também a questão do emocional. A gente percebeu que algumas pessoas realmente precisaram de um apoio meio que, como é que eu vou dizer, psicológico, digamos assim, mais próximo, mais amigo, né? Porque muitos ligavam para conversar justamente pelo fato de estarem muito em casa, né? E terem que lidar com o medo, com a insegurança. Então, focando muito na questão da higiene, da limpeza, da entrega, com o entregador, como é que eu faço com o elevador. Então, foi toda uma dinâmica que a gente teve que, mesmo também passando pela dificuldade, porque nós tivemos também que nos adaptar, né? Com certeza. Né? A gente também teve que estar preparado o suficiente para administrar isso de uma maneira muito tranquila, muito serena. Não, nós vamos fazer assim, nós vamos providenciar isso, vamos sanitizar, e contrata empresa e limpa. Então, assim, realmente, tanto as administradoras como os síndicos, eu acredito que nesse momento tiveram que atuar e se desdobrar para tentar atender essa demanda a qual a gente não estava contando que isso poderia acontecer. E fora um quesito muito interessante, que é a questão tecnológica. Nós tivemos que nos adaptar, nós que éramos muito acostumados com essa questão, assembleia presencial e tal, chamando todo mundo conversa, a gente teve que se adaptar ao virtual, reuniões online, o que é permitido, o que a lei diz,
tarará. Então, assim, foi todo um processo de adaptação que eu acredito que foi muito, está sendo muito positivo, porque a gente aprendeu muita coisa, nós tivemos que aprender muita coisa, né? Então, eu acredito que tivemos aí uma série de desdobramentos, né? E que com o tempo a gente vai olhar para trás e vai ver que tudo isso aí resultou em coisas boas também, não só, né, na tristeza, mas também novos aprendizados, uma nova maneira de trabalhar dentro desse nosso segmento. Né? Porque, na verdade, tudo que acontece tem um lado bom e um lado ruim. Nada é só ruim e nada é só bom. Então, assim, realmente a pandemia trouxe inúmeros desafios, né, para a vida condominial, desde o condômino até os síndicos, as administradoras, o jurídico dos condomínios. Assim, foi uma época em que eu trabalhei, nossa, muito, muito, muito mesmo, assim, de não ter hora para parar, porque as dúvidas eram inúmeras, incessantes, e nós temos aqui decretos que acabam sendo editados quase que semanalmente. Então, cada vez que se edita um decreto desse, surgem novas dúvidas, os moradores fazem novos questionamentos, né? E aí, já pode fazer assembleia presencial? E aí, pode ou não pode usar o DEC? Não. E é gente, né? Então, a gente vê síndico de toda maneira, que às vezes é desleixado e às vezes tem um cuidado tão exacerbado que prejudica a relação com os demais moradores, não tem o equilíbrio necessário para a função. Então, daí eu vejo a importância dessa parceria com a administradora de condomínio, com o administrador, porque o administrador, ele estudou para isso, ele teve uma formação acadêmica, com cadeiras de psicologia, com cadeiras que podem, nesse momento, auxiliar de uma forma mais ampla, né? Que não aquela pequenez disso ou daquilo. E vi também moradores se insurgirem contra as decisões dos síndicos e muita briga e muita desarmonia. E, por outro lado, também muitas ações solidárias de moradores, assim, em prédio, colocavam no elevador, por exemplo, oi, sou fulana do apartamento tal, caso algum senhor da terceira idade precise comprar alguma coisa, por favor, aqui é o meu número. Então, assim, pessoas que se disponibilizaram, que foram solistas para ajudar o próximo, né? Então, a gente teve que se adaptar mesmo a uma nova realidade, em uma realidade de extremos. Mas eu acredito que, passados-se 2 anos, quase 2 anos, a gente amadureceu como profissional, a gente amadureceu como pessoa mesmo, a gente começou a enxergar as coisas de forma diferente. Eu acho que o papel do administrador nunca foi tão importante do que nesse momento de pandemia, né? Eu queria aproveitar para ler aqui o nosso espectador, Gerlison Rodrigues. Sou um jovem que está engatinhando ainda nessa área maravilhosa da administração e nesse mundo que é a gestão condominial. Esse encontro, nesse dia importante para nós da profissão, está sendo ótimo. Então, muito obrigada, Gerlison Rodrigues, pela participação. A gente fica muito grata. Por favor, se inscrevam no canal, que esse canal é para difundir informação. E é super importante para o crescimento, né? Que vocês se inscrevam. O Laodiceia Amorim fala: o administrador é a mola propulsora para o sucesso da organização, de organizações públicas e privadas. Parabéns, professor Vladimir, por estar disponível a repassar essas experiências profissionais e de vida. Olha aí, professor, que bacana.
Ela disse é suspeita, né? Que é minha editora querida. Ah. Mas vale também, vale muito. Olha, ela não está fazendo por fazer, não. Com certeza. Vale, com certeza. Professor, eu queria perguntar para o senhor o que a faculdade de administração traz de conhecimento que a gente pode levar para a área condominial, em específico. Olha, especificamente para a condominial, só mesmo a experiência do administrador, né? Todo esse arcabouço, né? Que nunca fica velho, embora tenha que ser adaptado, do famoso POCCC, que é planejar, organizar, controlar e tal. Então, tudo aquilo a gente coloca como ferramentas para o administrador em si. E o administrador, qualquer que seja ele, quando ele escolhe um caminho, ele deve se especializar naquele caminho, deve buscar mais conhecimento específico para aquele caminho. E hoje a gente já tem excelentes formações para a administração de condomínio, que é uma administração muito especial, é uma administração complicada, complexa, porque você lida diretamente com pessoas que, embora estejam no mesmo conjunto, devessem ter a mesma forma de agir, a mesma forma de entender os problemas e as soluções, normalmente não agem bem assim. Você tem dificuldades, você tem conflitos dentro dos condomínios, para além dos problemas de infraestrutura, os problemas de pagamento de contas, os problemas da contratação de empresas, da contratação de pessoas, etc., você tem os conflitos entre os próprios condôminos. Então, o administrador ele deve estar preparado para fazer um planejamento de ações, mostrar os caminhos adequados, e você precisa ter um síndico que seja, de fato, um gestor, que ele esteja disposto a enfrentar essas questões com sabedoria, com conhecimento, com aprofundamento que ele tenha feito nessa parte de conseguir que as pessoas se entendam e busquem a melhor solução. A gente sabe que, e aí você, Flávia, que é do ramo do direito, sabe muito bem que as nossas leis são muito complicadas. O Brasil é campeão em lei. Nós temos lei para qualquer coisa que a gente imagine. E muitas delas até terminam se chocando ou têm interpretações meio complicadas. Dentro do condomínio, você vai sofrer isso ainda mais seriamente, porque além da legislação, digamos, externa, você tem a legislação do próprio condomínio, que é o estatuto. Seria muito fácil se a gente conseguisse convencer os condôminos a respeitar o que está no estatuto. Mas, infelizmente, a gente vê muito, em alguns condomínios, condôminos achando que, no caso dele, aquela regra não precisa se aplicar. Se aplica para os outros, mas no caso dele não é bem assim. E essa é uma das questões que me parece mais sérias a serem enfrentadas pelo gestor do condomínio, pelo síndico, e antevista pelo administrador, quando ele formula quais seriam as questões principais, as estratégias para enfrentar essas questões, e objetivos muito claros, que seriam sempre do melhor para o condomínio. O condomínio não está aí, o condomínio não dá lucro, não precisa dar lucro. O condomínio precisa pagar e ter reservas para algum tipo de eventualidade, portanto, você não vai analisar um condomínio como você analisa uma empresa que vende, fabrica e vende um produto ou serviço. Mas ele, para além de não dar lucro, ele precisa ser autossuficiente para manter o condomínio funcionando de forma adequada. E aí vem outra questão. Tem condomínio que diz assim, era para que reserva? Não precisa. O condomínio está bem, o condomínio está normal. Nunca pensa que amanhã você pode ter um problema sério, por exemplo, um elevador. Um elevador que a gente está vendo ele ali há tanto tempo que parece que ele já nem existe. Você entra, desce, sobe e pronto.
Você nunca imagina que um dia ele pode ter um problema mais sério e ele é caro, é um equipamento muito caro. E você vai ter que ter reservas para isso. Mas para alguns condôminos, essa questão da reserva é uma questão de só menos. Ele não quer pagar um pouco mais de taxa condominial para formar uma reserva que dê o condomínio no futuro. E às vezes ele pensa assim, mas eu não sei nem se eu estou lá no futuro. Por que eu vou pagar agora para que alguém na frente não tenha problema? Então, essas são questões, na minha ideia, né, eu acompanho o condomínio daqui do meu prédio, há anos que quem faz a prestação de contas sou eu, mas eu não participo, né, da direção do condomínio, mas acompanho todas essas questões e principalmente esses conflitos de interesse entre condôminos, que deveriam ser sempre, repito, convergentes, mas que muitas vezes terminam sendo divergentes. O meu direito é diferente do seu direito. Eu achei muito bacana essa fala do senhor, porque realmente eu advogo com direito condominial já tem quase 20 anos, e no início, confesso que era mais simples. À medida que o tempo foi passando, foram tantas leis e tudo ficou tão mais amplo que realmente precisa do administrador muito mais próximo ao condomínio. E isso que o senhor mencionou sobre quando você administra uma empresa, os interesses eles convergem de fato, e acho que quanto mais cresce na hierarquia da empresa, mais esses interesses são convergentes, as pessoas comungam do mesmo interesse, do lucro e etc. No condomínio não, né? Além de não ter a questão da busca do lucro, o administrador ele está sujeito a famílias de diferentes formatos, de diferentes pontos de vista e de maneira de encarar a vida mesmo. E às vezes um microsistema quem gere uma empresa tão grande não deve ter dificuldade para gerir um condomínio, mas não é bem assim, porque os dificultadores, como o senhor falou, são outros, né? Muito bacana a fala do senhor. Patrícia, eu queria te perguntar quais são as ações que a Prime faz para se aproximar do gestor? Assim, como a Prime busca interação com os síndicos, com o conselho, para trazer essas pessoas mais para perto? Flávia, a gente tem ações assim periódicas. Uma delas, inclusive, foi há um dia desse, né? Uns 15 dias atrás, e nós promovemos um workshop, né? Então, todo ano a gente faz esse workshop, já somos conhecidos, inclusive os síndicos, quando vai chegando a data, eles perguntam, né? E aí, vai acontecer? Então, a gente costuma reunir os síndicos na medida do possível. É claro, evidente que tanto esse ano como o ano passado, nós tivemos que limitar muito, um cuidado bem diferenciado em decorrência do momento que nós estamos passando, mas a gente faz questão de tentar sempre trazer o nosso síndico para que ele tenha as informações, né? Para que ele seja conhecedor da sua responsabilidade e que ele também obtenha dos nossos parceiros, né? A gente sempre convida contador, a doutora Flávia, né? Os engenheiros que trabalham com a gente, as empresas que trabalham, né? Os nossos parceiros, porque acaba sendo uma conversa direta, né? O síndico tem o acesso e tem a possibilidade de perguntar, trazer as suas dificuldades. Então, a administradora ajuda nesse workshop, trazendo a visão por parte do administrador, como resolver essas situações, e dos profissionais que atuam na área, né? Então, esse ano, especificamente, a gente tratou sobre inspeção predial, a gente trouxe um engenheiro eletricista, um engenheiro que trabalha no projeto de combate contra incêndio, um engenheiro da área estrutural, né? Um engenheiro específico da área de inspeção predial, e foi assim, foi muito bacana, porque como a gente trabalha muito com eles, e eu tento ter esse contato com os síndicos mesmo, eles têm contato comigo, assim, eu gosto disso.
Então, eles me perguntam, me questionam, às vezes eu não sei tudo, aí eu vou, pergunto aqui, pergunto a ti, pergunto engenheiro, eu aprendo no primeiro momento, para mim isso é muito importante, porque eu aprendo, depois que eu aprendo, eu multiplico com eles, né? Então, assim, eles sabem que tem esse acesso com a gente, não só comigo, claro, mas com toda a nossa equipe é assim, aquilo que a gente não sabe, a gente vai atrás até ficar doutor para poder deixar o nosso síndico seguro, porque é assim que a gente tenta trabalhar com eles, dando essa segurança das informações, previsão orçamentária, eu gosto que eles venham aqui, olha, a gente faz uma planilha, mas eu gostaria que o senhor viesse aqui, a senhora viesse aqui para conversar com a gente com relação a isso aqui, a gente vai para a Assembleia preparar todo mundo aqui para apresentar, e a gente é como se fosse assim, pai vendo o filho apresentar, e de vez em quando a gente quer ajudar, né? Porque a gente tenta trabalhar o síndico para que ele esteja no domínio da informação, né? Então, não faltam ferramentas para que eles tenham acesso a gente, e a gente promove também ações para que eles estejam perto da gente, né? Então, eu acho que é isso. Bacana, Patrícia. Eu tenho outras ações também que a gente está promovendo aí, posso falar? Pode! Então, a gente está agora promovendo um bicicletar, né, onde a gente vai estar, né, para inovar, que a gente sabe que está passando por um novo momento da junção das duas empresas, né? Então, a gente está promovendo aí um evento de bicicletar, onde a gente vai tentar envolver os síndicos para apoiar na casa, vamos atrás de alimentos, vamos fazer um bicicletar de condomínio em condomínio, já estou antecipando, né? Para que eles estejam próximo da gente, para que os síndicos se conheçam, para que eles também, entre eles, possam multiplicar suas experiências, né? Então, a gente gosta do movimento, a gente gosta desse contato mesmo. Uma coisa que o professor falou, que é bem interessante, eu trabalho nesse segmento há um pouco mais de 15 anos, e quando eu ingressei, né, já veio logo a faculdade, e eu sempre fui muito e sou muito ligada às regras, às normas, né? Então, na época, o meu gestor dizia, Patrícia, é regimento, é convenção, é isso. E eu, muito obediente, sempre fui. Então, eu chegava na Assembleia e dizia, a regra é essa, vai ter que ser assim, vai ser notificado, vai ser multado. A regra é clara, né, Patrícia? A regra é clara. Só que eu percebi o quê? Que gerava conflitos. Não o que dizer, mas a forma como dizer. E aí foi quando eu disse, não, eu preciso aprender a lidar um pouco mais com isso, porque já é conflito demais para eu chegar e dizer a regra é essa e acabou. Então, me especializei em psicologia organizacional, porque aprendi a falar a mesma coisa, mas de uma outra maneira, né? Então, quando a gente, como o professor falou, quando a gente faz o curso da administração, você se depara com algumas situações, até no decorrer da tua profissão, que faz com que você diga, não, peraí, eu vou ter um cuidado um pouquinho maior com isso aqui, né? Porque vai me ajudar na minha atividade fim, né? Então, assim, essa questão do contato, né? Eu acho que é da minha natureza, eu gosto de estar muito perto, e a minha especialização me ajuda para que eu esteja sempre promovendo esses pequenos eventos. Eu gosto muito dessa proximidade com o síndico e com os nossos clientes, gosto mesmo. Bacana, Patrícia. Eu acompanho muito o trabalho da Prime, realmente é um trabalho impressionante, porque a gente vê aí administradoras que são bem grandes no mercado, mas elas cresceram tanto que elas perderam, muitas vezes, a empatia, o corpo a corpo, aquele olhar diferenciado para o morador, para o síndico. E essa sensação, esse sentimento, eu vejo muito na empresa de vocês, assim, na Prime, que é pensar no morador, pensar no síndico, levar conhecimento. Já participei de 2 desses workshops de vocês e realmente é muita difusão de conhecimento, de alegria, de afeto, de reciprocidade. E eu aproveito para parabenizar a empresa de vocês, porque não é só crescer, mas é crescer com sabedoria, com um olhar para o outro, né? Sem perder aquela relação de pessoalidade que a gente tanto procura, né? Afinal de contas, são só relações entre pessoas. Condomínio nada mais é que isso, né? É verdade. Ontem mesmo, Flávia, tem um exemplo bem interessante, que ontem chegou, assim,
do nada chegou um cliente bastante chateado lá na portaria aqui do prédio, se queria conversar comigo, e se não conversasse comigo, já ia daqui para o advogado. Aí eu disse, não, pois suba. Aí ele veio, ele chegou assim bastante chateado. Aí, problema de conflito entre vizinhos, né? Ele já é um senhor, em seus 75, 76 anos, com a vizinha jovem. A vizinha aproveitou o feriado e fez uma mega festa. Festa e boa. Ele estava chateado. Ele disse que da próxima vez ia bater na porta dela. Mas a gente percebia que ele chegou assim, precisando desabafar. Resumindo, ele ficou aqui conversando comigo às 2 horas, falamos de tudo, sei toda a profissão dele, sei tudo que ele fez, filha, mostrou foto de esposa, tudinho. Aí no final ele pegou e disse, eu já estou satisfeito. Não precisa de advogado não, né? Eu digo, o senhor vai daqui para o seu advogado? Ele, não, eu já estou satisfeito. Porque aí, lógico, enquanto ele conversava, a gente ligou para o síndico, já atuou, não, vai ser assim, já falamos com a pessoa, o síndico já falou, enquanto ele sentava e conversava, a gente foi atuando para que ele também saísse daqui com a solução, claro, evidente, né? Mas assim, quando ele saiu, ele, tchau, não sei o que, eu digo, o senhor saiu melhor do que chegou? Aí ele, com certeza, de pronto. Então, a gente cumpriu a missão por hoje. Então, é mais ou menos isso aí. Tá? Mais ou menos Muitas pessoas vêm aqui ao escritório, né? E a gente tem os setores aqui, né? As meninas ficam lá na cobrança, tá? O jurídico, né? E aí, mas tem pessoas que eles querem falar com a doutora Flávia. Na verdade, eles querem, muitas vezes precisam ser ouvidos. Eles não querem outra coisa, não. É ser ouvido, é você, sabe? O senhor tem razão. Não, mas o senhor pode pensar dessa outra maneira. Será que, né, esse outro olhar? E eles saem mais com o coraçãozinho aquecido e às vezes é só o que precisa de fato, é verdade. Professor, eu queria aproveitar sua expertise, né, como mordomo da Santa Casa de Misericórdia, uma empresa tão bacana. E aí eu queria perguntar como foi essa experiência, como tem sido essa experiência nesse momento tão diferente, único que a gente tem vivido. Por favor, se puder passar para a gente um pouquinho da sua experiência. Na realidade, ainda muito prematuro, né? Porque foi exatamente na época da pandemia, o meu amigo Luiz Marques, o atual provedor, me ligou e me disse que queria me fazer uma consulta e gostaria que eu aceitasse. Eu disse, pois não. Ele disse, eu gostaria que você viesse ser mordomo da Santa Casa. Você aceita? Eu digo, eu não aceito, eu fiquei honrado. Para mim, isso é uma coisa que sempre pensei, achei um trabalho tão bonito. E aí ele ficou muito alegre, mas aí foi quando veio a pandemia e começou toda aquela dificuldade. Tanto que eu estive na Santa Casa 2 vezes depois disso. Eu tive uma vez na inauguração da UTI, uma UTI de primeiríssima, que ele conseguiu inaugurar recentemente, com a presença do governador, do secretário Cabeto, na época ainda estava na secretaria. E depois disso, uma reunião da mesa diretora, que são os mordomos, que já foi mais recente. Então, foram essas 2 as presenciais. Mas eu já estou com a cabeça funcionando no sentido de ver onde é que eu posso ajudar mais na administração. Eu tinha feito um artigo sobre a Santa Casa de Misericórdia, eu venho escrevendo há 1 ano e pouco, no jornal O Povo, um artigo meu que sai normalmente uma segunda-feira do mês, e aí eu fiz um sobre a Santa Casa de Misericórdia, que é uma instituição que precisa do olhar de todos nós. Ela não é olhada como deveria, não apenas pelos governos. Os governos, de fato, falham muito, aí nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, mas principalmente a população. Você, às vezes, tem aquela onda das doações e as pessoas se envolvem e depois param. A Santa Casa precisa de recursos constantemente. É um local que acolhe as pessoas mais necessitadas e numa hora em que essas pessoas estão, além de tudo, mais fragilizadas. Verdade. E a Santa Casa não deixa ninguém voltar de lá das portas. Mas é preciso, para isso, que ela tenha uma resposta mais adequada.
Eu conversei já com o Luiz sobre isso, a questão de doações. Eu sempre dei uma pequena ajuda para a Santa Casa, já há muitos anos, mas é pouco, e eu sempre tento incentivar outras pessoas. O que eu estou pensando, e eu vou dizer pela primeira vez em público, né, porque estava dizendo só para mim mesmo, é como é que a gente vai envolver na administração da Santa Casa as empresas juniores. Empresa júnior de administração, a da UES, por exemplo, que é pioneira no Ceará, é uma das melhores do país. Não é porque eu sou tutor, não, porque ela sempre foi uma das melhores do país, desde que começou, mas eu tenho acompanhado ela também desde o começo. A empresa júnior de engenharia, a empresa júnior de contabilidade, a empresa júnior na área de direito, quer dizer, as empresas juniores, eu estou querendo ver como é que a gente formaria um conjunto de empresas juniores para assessorarem a Santa Casa em assuntos específicos. Porque quem é que normalmente age? São mordomos, e aqueles mordomos que têm conhecimento na área. Por exemplo, o Palacioli, na área de engenharia, ele está lá sempre, ele toma frente nas obras, etc. Mas a Santa Casa é muito grande, e tem muitos problemas, e é muito antiga. Precisa de um olhar mais de perto, mais diuturno. Então, Flávia, eu ainda não posso dizer que fiz alguma coisa pela Santa Casa, mas eu posso dizer que eu tenho ideias para fazer alguma coisinha pela Santa Casa. E aí uma delas é sempre procurar incentivar as pessoas a doarem para a Santa Casa, mas não a doarem como eu estou ajudando a Santa Casa, não. Doar no sentido de que eu estou ajudando a minorar o problema de muitas pessoas na área de saúde, pessoas que não têm a condição que tem outro, por exemplo, de estar num plano de saúde. Então, essas pessoas precisam desse tipo de apoio. Então, quando eu apoio a Santa Casa, que sempre foi muito bem gerida, os provedores da Santa Casa sempre foram pessoas respeitabilíssimas. Vamos lembrar o general Torres de Mello, vamos lembrar o coronel Adalto Bezerra, vamos lembrar agora o Luiz Marques, vamos lembrar os anteriores, o Lino, e todas as pessoas que passaram pela provedoria foram pessoas sérias, preocupadas com esse trabalho. E é um trabalho voluntário, é um trabalho de abnegação, é um trabalho realmente de entrega. E as pessoas precisam ter essa ideia também para pensarem mais em como ajudar aos seus irmãos através da Santa Casa. Muito bacana, professor. Eu achei muito bacana o senhor mencionar a questão das empresas júniores, né? Porque saem tantos profissionais bacanas, né? Que passaram por empresas júnior, que se dedicaram já desde a época da faculdade a isso e tudo. A nossa de administração tem pessoas espalhadas em grandes empresas, Brasil afora. E é um negócio interessante, né, professor? Eu digo sempre que eles são absolutamente loucos, né? Não tem juízo. Como assim, professor? Porque eles se entregam aquilo e tem um modelo de gestão e de administração que não funciona em lugar nenhum, só funciona na empresa júnior. A empresa júnior é assim, a nossa, 6 meses. Então, você tem uma gestão de 6 meses só. Então, a cada 6 meses, você está renovando a gestão da empresa júnior. Qualquer empresa quebra, fecha, desaparece, porque não tem solução de continuidade. Quer dizer, tem solução de continuidade, né? Ela não vai para frente. A empresa júnior consegue se superar com isso, porque há uma entrega, uma abnegação tão grande daqueles meninos e meninas que a gente fica emocionado, né, com esse... Próprio da juventude, né, professor? Então, bacana, professor. Mas, Flávia, deixa eu lhe pedir, teve uma pergunta aqui que eu achei bem interessante do Gerson. Tá até aqui, eu ia mencionar ela agora, professor.
Certo. Desculpe. Não, que é isso. Eu ia perguntar a Patrícia. Patrícia, o Gerson Rodrigues pergunta: podem comentar um pouco a respeito da relevância dos condôminos acompanharem a prestação de contas? Não estou conseguindo ouvir a Patrícia. Tá ouvindo agora? Sim. É de fundamental importância que os condôminos se envolvam, né, nas finanças do condomínio. A gente observa, no decorrer do trabalho da gente, que muitos dos questionamentos que os condôminos fazem, principalmente quando vem aquela parte mais dolorosa das assembleias, que é a aprovação de aumento de taxa, ou então taxa extra. Aí vem aquela história, porque o síndico não sei o quê, que é má gestana. Quando a gente chega, chama a pessoa, vamos analisar aqui a prestação de contas, vamos conhecer. A pessoa percebe que é porque ela não está acompanhando. Muitas das vezes é só falta de esclarecimento mesmo, ou então falta de interesse. Não, porque vamos sentar aqui, vamos conversar. E um fator que é o mais importante, a gestão participativa. Quando você toma conhecimento, que você vai, analisa o dossiê, analisa o balancete, você também pode trazer para o síndico alternativas de soluções. Olha, aqui eu conheço uma empresa que trabalha com isso, ela é um pouco mais em conta, vamos ver se a gente consegue ganhar aqui um valor. Ou então, o consumo da CAGES, por exemplo, o top das últimas reclamações é água. Os condomínios estão tendo realmente um valor muito alterado no que diz respeito à parte de água, e agora vem energia, né? Então, a partir do momento em que o condomínio se interessa em ver, ele vai verificar que nos últimos meses está tendo um aumento. E aí, o que eu, como condômino, posso fazer? Eu posso economizar, vamos cortar o meu banho, eu vou lavar menos roupa na minha máquina, eu vou verificar quantas eu estou puxando a descarga, se eu tiver um vazamento, eu vou lá consertar. Então, quando eu tomo conhecimento, eu posso ser participativo do processo. Não é só o síndico, só bater no síndico, porque é isso, então, vamos tomar conhecimento. O seu Gerlilson deu uma ótima contribuição, né? Muito obrigada, porque a gente sofre também, muitas vezes, pelo desinteresse, pela falta de interesse, porque na prática, a participação dos condôminos nas assembleias são poucas. E aquela questão, a informação, vai aumentar a taxa porque não sei o quê. Não, vai aumentar a taxa porque é necessário, vamos participar. Professor, agora o senhor... Eu queria estender a pergunta do professor, porque ele até mencionou um dado momento que ele mudou o prédio dele, fazendo a prestação de contas, né, professor? Como eu disse, eu faço a prestação de conta aqui do condomínio há muitos anos, né? Criei um modelinho aí, eu preparo com muito cuidado, mas é uma coisa que eu fico depois triste, porque eu não vejo as pessoas se interessando de fato em analisar a prestação de contas. Simplesmente depois ela mandado uma cópia para cada um, agora está sendo exposto num flanelógrafo, e eu não vejo ninguém questionar. E obviamente que acho que deveria ser isso. A Patrícia coloca muitas coisas assim importantes daquilo que a gente falou sobre a vida em condomínio. Quando eu gasto mais água do que deveria, eu estou prejudicando o condomínio como um todo. Mas eu acho que é meu direito, se eu pago condomínio, pronto, não tem problema. E aí você tem condomínios com conta de água muito elevada. Quando essa conta de água se eleva também a conta de luz. Porque normalmente o condomínio vai precisar de energia para jogar água lá na caixa para poder distribuir. Aí você tem contingência, né, professor? E quais são as 3 grandes despesas do condomínio? Água, energia e a empresa que preste serviços de zeladoria, por exemplo. Essas 3 são mais de 90% das despesas de um condomínio. Então, se você conseguir controlar essas daí, você consegue controlar melhor as despesas do condomínio como um todo. Mas, para isso, você teria que ter aquela ideia que eu falei de convergência de interesses. Quando eu falei da questão do planejamento, e aí, num condomínio você vai ter alguma dificuldade, porque quando você não tem o lucro estabelecido, eu digo isso muito quando eu faço palestras sobre marketing no serviço público.
Serviço público você também tem essa dificuldade. Como você não tem o lucro como meta, você às vezes fica disperso. Você não consegue enxergar exatamente onde é que estão os principais problemas para você reduzir seus gastos acima daquilo que seria o normal. Então, se no condomínio tivesse lucro, a gente poderia estabelecer isso mais claramente. Mas nem a multa, aquela taxa que a CADES cobra, aquela taxa de contingência, né, professor? Nem aquela taxa faz com que os condôminos acordem para isso. Que, volto a dizer, é a questão da individualidade dentro de uma coletividade. Então, em vez de você olhar o coletivo e dizer, a Patrícia coloca muito bem, se a gente faz isso, a gente consegue melhorar para todos. Mas aí você tem o individual. Ora, eu pago condomínio, portanto, eu vou usar a água que eu quiser. Não tem nada a ver com isso. Eu vejo casos, relatos de pessoas que moram em condomínios em que tem, por exemplo, a conta do gás é uma conta dividida, que você tem pessoas, uma família de 1 a 2 pessoas, que pagam gás, porque tem uma outra família lá muito grande e que a pessoa ainda cozinha para fora, para vender fora, com o gás do condomínio. Quer dizer, quando você não tem o individual também nessa segregação de contas, você tem dificuldade de fazer com que as pessoas ajam coletivamente. Então, eu sinto muito que aqui no próprio condomínio a gente não tenha essa acuidade maior com a prestação de contas. Confesso para vocês aqui, não espalhem para ninguém. Às vezes eu tenho vontade de cometer um erro na prestação de contas, para ver se alguém percebe. Porque eu fico preocupado, eu faço, olho, reviso, criei até uma forma de... Depois, quando chega que eu lanço os valores, aí aparece um valor que tem que bater com aquele outro para eu saber se não cometi nenhum erro. Mas, então, a prestação de contas, ela é muito mais do que simplesmente você fazer um documento e distribuir. É uma forma de você aprender a planejar adequadamente as despesas do condomínio em benefício de todos. Então, se você começa a perceber que, de repente, o síndico gosta muito de planta e está começando a comprar planta demais, então você tem que olhar para essas coisas. Às vezes é uma coisa que parece ser uma bobagem, mas pode não ser. Quando você soma pequenas coisas, você tem um volume maior. Então, se você consegue enxergar isso, os condôminos não têm que estar preocupados em evitar que se gaste. Os condôminos têm que estar preocupados em evitar que se gaste mal. Mal. E, às vezes, você pensa eu quero que meu condomínio muito bonito. Tudo bem, tem um custo. Estamos dispostos a arcar com esse custo? Aí tem que ser uma decisão dessa natureza. E aí você vai lá para a prestação de contas para saber, eu tenho recurso, eu vou precisar fazer cota extra. E deixa eu dar um toque aqui no que a Patrícia falou, daquele cidadão que foi lá falar com ela. Esse é um dos papéis do administrador que trabalha com gestão de pessoas. É você conseguir entender o outro, procurar entender o outro e desarmar espíritos. Também, fazendo outra menção que ela disse antes, quando ela chegava e dizia, mas a lei diz assim. Isso é a convenção do condomínio, é a lei do condomínio, não é? Então, se na convenção diz não pode isso, não pode. Mas não adianta você chegar e dizer não pode, tem que... Por quê? Porque algumas pessoas vão reagir de forma, às vezes até violenta. Intempestiva, né, professor? Vão querer ir buscar direitos na justiça, e a gente sabe que quando chega na justiça a coisa complica, no mínimo pelo período de tempo que você leva, né, para resolver, às vezes, uma coisa boba, uma coisa pequena. Então, a gente tem que ter, como a Patrícia aprendeu, né, essa visão da gestão de pessoas também, para a gente saber como entender
todas as pessoas são diferentes entre si. Então, eu não posso tratar todo mundo da mesma forma. Agora, todas as regras devem ser cumpridas igualmente por todas essas pessoas diferentes. Bacana, professor. De fato, né, uma das funções do administrador é essa mediação de conflitos, né? Tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre o direito e o dever de cada um e como levar isso para a vida condominial. Muito bacana essa fala do senhor. Patrícia, e com relação às rotinas condominiais, como você operacionaliza isso dentro da administradora? Quais são essas rotinas? Me fala um pouquinho. Flávia, nós temos rotinas que são mensais, né? Então, geração de boletos, cobrança, inadimplência, encaminha para o jurídico, prestação de contas, né? Então, tem rotinas que são todos, né? Já do dia 1º ao dia 30, nós temos aqui atividades que a gente já tem programado, planejado, então só segue o curso, né? De 1 a 30. Nossa vida acaba sendo de 1 a 30, realmente. Virou um mês, já começa tudo de novo, dia 30 finaliza essa realidade. Fora isso, a gente também tem aquelas rotinas de assembleia, né? Assembleias, e aí a gente tenta priorizar, sempre dar atendimento ao síndico, a gente sinaliza para os síndicos, está na época da sua assembleia, cadê essa previsão orçamentária, né? Então, a gente está sempre dando esse feedback para o síndico, e fora aquelas rotinas que são as necessárias para o funcionamento do condomínio, né? Que são as manutenções obrigatórias, recarga de extintor, limpeza de caixa d'água, limpeza de caixa de gordura, detetização, seguro predial, que são aquelas que eu digo assim, que são as básicas. Então, a gente está sempre acompanhando também as datas para estar fazendo os compromissos que nós somos síndicos e também está sinalizando assim, está vencendo o seu seguro, posso fazer a cotação, então a gente tem esse acompanhamento também. E o que a gente mais tem tentado fazer com os síndicos é a questão também da inspeção predial, né? Já fez a inspeção predial, o senhor tem engenheiro, a gente trabalha, vamos indicar 1, 2, 3 para o senhor fazer o orçamento, vamos para a assembleia, aprovou a inspeção, terminou, a gente analisa, e aí, o que o senhor vai fazer? Vamos começar a trabalhar essa inspeção predial, aí a gente vai também nesse passo a passo com o síndico, né? Então, são rotinas que a gente vai desenvolvendo, claro, evidente que cada setor, né, vai fazendo esse apanhado aí com os síndicos, né? E a gente vai tentando fazer com que todos nós caminhemos aí no mesmo passo. E a gente também vai aprendendo com eles, né? A gente vai perguntando, e aí, o senhor gostou do trabalho tal, do engenheiro tal, da empresa tal, me indica alguém? E a gente vai também multiplicando, né, as informações. Casos de sucesso, a gente multiplica, casos de insucesso viram aprendizagem, né? E aí a gente vai tocando, né? Uma das coisas que a gente percebe muito que os síndicos têm muita dificuldade é na parte contábil. Grande parte deles tem muita dificuldade em compreender contabilidade, tanto folha de pagamento, como questão da tributação, né? Então, a gente também, vez por outra, chama, vamos conversar, o senhor tem que recolher seu INSS, não. Então, é uma série de informações que, no decorrer do dia a dia, a gente vai sentindo também. Tem alguns síndicos que dão aula para a gente, né? Chega aqui, fala e já chega, e a gente aprendendo. Agora, tem alguns síndicos que a gente percebe que tem uma carência, que tem uma necessidade maior. Sim. Então, a gente vai seguindo. O senhor já fez isso, a senhora já fez isso. Tem aqueles síndicos mandões, né? Porque como eu faço do jeito que eu quero. Não é assim, né? Não seja assim, vamos devagar, não é? Então, representa a massa condominial. Então, o que a Assembleia definir é para onde o senhor vai, vamos trabalhar essa, né? Então, às vezes tem aquele síndico, não, é do jeito que eu quero, Tá, a gente está aqui para lhe assessorar. Estou dizendo aqui, estou dando bizu, né? Se o senhor quiser, lá na frente. Dando bizu, dando bizu, porque eu já levei, né? Então, dando bizu. Mas, se o senhor quiser, né, vamos tentar fazer. E a gente sempre trabalha muito essa questão da conscientização que o síndico trabalha e representa a massa condominial, né? Não é o interesse do síndico. Muitas vezes o síndico vai para uma assembleia, a gente também como síndico, achando que o melhor para o condomínio é que seja aprovado aquele serviço, naquele valor, naquela condição. A gente gostaria que fosse assim, mas chega-se lá um consenso, não é assim. Ok, então vamos fazer aquilo que ele quer e vamos fazer
feliz, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode. Mas, né? Porque às vezes o síndico aceita, mas ele aceita assim, vou fazer, mas não vai dar certo não. Né? Então, já tem aí uma porcentagem da coisa, já não dá 100%. Né? Então, mas, vamos Patrícia, vamos acatar, vamos fazer. Isso que você está falando é exatamente, no meu ponto de vista, o que é um bom administrador, porque você organiza, você planeja, você arquiteta, né? Você faz o esqueleto de toda as necessidades daquele condomínio e de forma individualizada. Então, assim, eu acho que é uma super administração mesmo. E mensal, né? Aquela coisa que todo mês tem que girar. Até dia tal você tem que fazer tal coisa, até dia tal você tem outra obrigação. Analisar essa questão da prestação de contas, né? Eu acho que esse é o diferencial de um bom administrador. Esse papel que você faz de chegar junto mesmo, de mostrar as opções, de conseguir ouvir quando o síndico tem uma ideia diferente ou quando os moradores têm uma ideia diferente e você se reorganizar suas ideias e conseguir pensar também diferente para ver qual é o melhor caminho, dar essa oportunidade ao outro. Assim, eu acompanho, advogo para vários administradores de condomínio, mas a Prime tem mesmo esse diferencial e eu bato palmas, porque, assim, é fantástico, assim, é um trabalho individualizado. É como se cada cliente fosse um único cliente, porque de fato é. E a gente sofre e chora por eles. Porque... E quando eles são bem-sucedidos, a gente fica tão feliz. Mas assim, né, Patrícia? A gente faz o melhor que pode, às vezes não dá, mas você tentou. O importante que eu acho na vida é você tentar com muita força de vontade. Que nem os juniores aí das empresas júnior. Você tem que ter garra, tentar. E é muito bacana isso na Prime. Gente, eu estou adorando conversar com vocês, mas nosso tempo já está quase acabando. Eu queria dar a palavra para o professor Vladimir, que me informaram que ele escreveu um livro e eu tenho muito interesse em saber mais. Por favor, professor, me dê a honra. Obrigado, Flávia. Mas primeiro deixa eu falar mais um pouquinho sobre a nossa profissão, né? Relembrar o seguinte, quando a gente fala em administrar, nossa profissão é recente. No Brasil, nós estamos com 56 anos da lei que criou o técnico em administração, né? Você se forma, você precisa se registrar no conselho para ser administrador. Então, é muito recente a profissão regulamentada, mas a administração começa desde os primórdios da humanidade, quando, por exemplo, os homens precisavam caçar, e para caçar animais de grande porte, eles precisavam se organizar, eles precisavam planejar para tomar essas atitudes. Quando, mais à frente, outros povos também começaram a explorar os mares, eles precisavam também de planejamento. Eles precisavam de algumas ações para que isso funcionasse adequadamente. Aí você vem as grandes teorias da administração, a partir do nosso querido Taylor, do querido Fayol, do Meio e Companhia Limitada, que foram aperfeiçoando os conhecimentos sobre a área e formando uma base. Pessoas, às vezes, eu vejo em grupos de administração dizer, para que eu tenho que estudar Taylor se isso já não funciona? Funciona de outra forma, com todos os avanços que a gente teve. E quando a gente fala em planejamento estratégico, eu falei aqui no famoso POCCC, eu quero fazer novamente menção a um trabalho feito pelos meninos lá da nossa universidade, do PPGA. Eu vou citar 3 nomes aqui, Roberto Pinto, Hermano Carvalho e Samuel Façanha, que quando eles começaram a trabalhar em termos que se chamava de gestão inteligente de cidades, eles perceberam que por trás daquilo havia muito mais. Havia uma
uma revisão necessária do planejamento estratégico para as empresas ou para as atividades complexas, como são, por exemplo, os governos, e como eu modestamente acho que um condomínio também é uma administração complexa. Por quê? Porque ela tem muitos problemas, as soluções são variadas, e ela tem essa questão que a gente falou muito aqui, da individualidade versus a coletividade. Então, Patrícia, lembre dos ensinamentos desses nossos 3 mestres, Roberto doutores, Pinto, tive a honra de ser aluna do Roberto Pinto. do Roberto Pinto, né? E o que é que eles colocam? Em vez de você ter o famoso POCCC, você tem o EICO, que é, em vez de planejar, né, aquele planejamento normal, a gente tem que entender. Em vez de organizar, a gente tem que estimular. Em vez de comandar, a gente tem que interagir. A gente tem que compartilhar em vez de coordenar. E a gente tem que observar em vez de controlar. Esse último, principalmente, a questão de observar em vez de controlar, porque a gente pensa que controla, mas não controla. Então, dentro da administração pública, por exemplo, você tem essa dificuldade do controle. O prefeito, o governador, seja lá quem for, acha que tem controle da cidade, do estado. Não tem. Não tem. E num condomínio é muito semelhante. O síndico, às vezes cheio de boa vontade, ele entende que a melhor solução é a solução X, e que, portanto, vai ser muito fácil de implementar. E, às vezes, por uma forma inadequada de apresentar um problema, ele termina criando outros problemas. E já que a Flávia me deu essa oportunidade, eu gosto muito, já de algum tempo, de fotografar a Lua. Acho, assim, um negócio extremamente cativante. E uma amiga, que é a Laudicé, né, a minha editora, é uma amiga que eu não conheço pessoalmente, ela, uma vez, vendo uma das minhas postagens no Facebook, me provocou a escrever uma poesia para a Lua. Como eu tinha feito uma legenda em uma das minhas fotos, que eu publico sempre no meu Facebook, eu aproveitei essa legenda e fiz essa poesia. Sob a lua, a mesma rua. Sobre a rua, uma lua sempre nova, como uma rede armada com fios invisíveis. Não sei se desnudando-se da escuridão ou vestindo-se da luz. Porque foi exatamente em cima de uma lua nova, só aquele tracinho que às vezes parece uma rede armada, às vezes parece um pastel, às vezes parece uma tapioca, sei lá. A gente tem cada uma visão diferente. E alguns dias depois ela me fez uma outra provocação: escreva um livro. Escrever um livro? Escrever um livro não é assim, né? Vai lá e escreve, mas foi assim. E esse livro, ele brotou de uma forma assim muito rápida, muito tranquila. Reúne textos meus, reúne algumas poesias que eu fiz recentemente, inclusive outra provocação que ela me fez: faça uma aldravia. O que diabo é aldravia? São aqueles versos de 6 palavras. Aí eu comecei a fazer aldravias. Por exemplo, a lua escondida ainda é lua. Quer dizer, é você conseguir formar algum tipo de pensamento usando essas 6 palavras. E aí nós pegamos, ela fez um belíssimo trabalho, né? A diagramação está muito boa, são 24 fotos minhas, e aqui no final a gente colocou o equipamento usado, quando é que foi tirada a foto e tudo mais. E isso aí está nesse site, né, que é teiacolado.com.br, que é o site da minha editora.
E lá vocês têm o livro, numa promoção ainda, né? Vocês têm canecas com temas do livro. E tem mais uma coisa aqui que aí eu junto essa frase, aquilo que a gente está discutindo em termos de administração, que está aqui no começo do livro, que diz assim: a lua está sempre no céu para nos lembrar de que tudo é uma fase. A gente está sempre em ciclos. A gente não consegue perceber muito bem onde é que acaba um, onde é que começa outro, como acontece na Lua. Eu sei que a Lua hoje é nova, e sei quando é que ela vai ser crescente, cheia, minguante e nova novamente. Ela está tudo lá estabelecido nos calendários. Mas, às vezes, na vida da gente, a gente não consegue perceber claramente essas mudanças de ciclo. E a Lua está, talvez não, eu tenho a convicção de que é o astro mais trabalhado pelos artistas, sejam os poetas, sejam os compositores, sejam os pintores. A gente vai encontrar música sobre a Lua, desde a Sonata ao Luar, de Beethoven, até músicas mais recentes, até grandes músicas, como as nossas, os nossos grandes compositores do passado e do presente falam sobre a Lua. A gente vai encontrar a Lua na mitologia, a gente vai ver a questão da Lua e do Sol, essa dualidade. A gente vai encontrar nessa questão dos ciclos. Eu faço uma comparação, analogia da Lua com uma mulher grávida, em que a barriga da mulher grávida tem uma lua dentro. Então, aquela barriga luzidia, ela, na realidade, está trazendo algo que vai aflorar, né? Que vai ser uma lua nova, que vai ser alguma coisa assim. E também a questão de que a lua é misteriosa sempre. Por mais que você conheça dela, por mais que o homem bote telescópios potentíssimos e vá tentar vê-la totalmente nua, totalmente despida, e vai ver que tem crateras, e o homem foi lá uma vez, pisou lá no solo, mas ela continua sendo um grande mistério. E uma das coisas que eu gosto muito na Lua, que me cativa muito, é que ela não tem luz própria. Mas ela aproveita toda a luminosidade, né, que ela capta do Sol, dos fragmentos que estão pelo espaço, e transforma isso em raios belíssimos, raios que envolvem a gente das formas mais românticas. A Lua é o romance no céu. Parabéns, professor. Olha, foi muito grande ter o senhor aqui, né, na live da gente, assim, do canal. O senhor é uma figuraça, uma pessoa encantadora. Obrigado. Além de ter uma cultura e um conhecimento vastíssimo, a gente podia passar a noite aqui toda aprendendo com o senhor, que não tinha nem hora para acabar. Obrigado. O seu livro tá lindo, eu estava vendo aqui a capa, muito bonita, né? Estou vendo aqui do lado do senhor a caneca, a arte. Tem aqui a caneca, o livro tem um... Mas veja bem, o esmero. Esse livro vai numa caixa, uma caixinha, né, preta, tem uma embalagem dentro preta, e essa caixa, ela é lacrada com cera, e com um carimbo que tem uma flor. Então, é um trabalho super esmerado dela. E ainda vai também um... Eu perdi aqui o meu, mas vai... aqui. Vai um marcador de página, né, magnético, junto com ele. Então, é uma coisa muito bonita que me agradou muito ter feito esse trabalho. E eu digo para você, quando eu leio esse livro, eu gosto. Ora! Não, só que eu ouvi falar... Quando eu leio o livro, eu gosto. Então... Tem luz própria, mas que
absorve a luz dos outros, eu já vou passar a noite Já gostei pensando só também. nisso aí. E muito obrigado pela oportunidade, a Patrícia, a você. E eu estou sempre ao dispor. Sempre que eu posso fazer alguma coisa para pagar a sociedade, né, por ter aprendido, eu faço com todo gosto. Obrigada, professor. Patrícia, eu queria lhe dar a palavra para as considerações finais, minha amiga. Por favor. De já agradeço sua presença, assim, nossa, quanta honra. Você sabe o quanto que eu gosto de você, o quanto que eu admiro o seu trabalho. Estamos aqui sempre por você e para você. Por favor. Ah, sim, eu vou chorar. Você sabe que a recíproca é verdadeira, você sabe que pode contar com a gente também para o que você precisar. Somos parceiros, somos amigos, confio demais no teu trabalho. Você sabe que para onde a gente vai, a gente puder levar, a gente vai, porque me sinto mais segura com você por perto. Estou feliz de estar aqui com vocês, comemorando o Dia do Administrador. Fizemos uma farra boa. E é a satisfação poder recordar aí do tempo acadêmico com a presença do professor. Eu estou muito feliz, muito grata por essa oportunidade, por esse convite. E que a gente possa fazer outros eventos assim. Gratidão, né, Patrícia? Possa estar mais tempo juntos, mesmo que distantes, e aprendendo. Acho que a gente precisa estar sempre aprendendo. É uma satisfação muito grande sempre aprender um pouco mais. Estar com vocês, para mim, é isso, aprender. Eu acho que eu nunca vou cansar disso. Então, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Boa noite, tchau. Bom descanso. Boa noite, obrigado. Agradeço. Tchau, tchau.